O tema do vídeo de hoje é a sexualidade masculina. No Brasil, a queixa de falta de controle em relação à ejaculação e o desconforto associado a essa condição ocorre em 25,8% dos homens. Ou seja, 1 em cada 4 homens apresenta sofrimento devido ao tempo curto até chegar ao orgasmo. Um problema que pode ter sido adquirido com o passar do tempo ou acompanhar o indivíduo por toda a vida, desde o início da vida sexual. Também podem acontecer variações temporárias do controle ejaculatório. Então, nesse caso, o homem apresenta períodos de maior habilidade para controlar a ejaculação que se alternam com períodos de maior dificuldade nesse sentido. E também tem homens que possuem a sensação de ejaculação rápida, a preocupação com essa ejaculação precoce ou ainda uma sensação de falta de controle, mesmo com o tempo para ejaculação considerado normal. Agora vem a pergunta: qual é o tempo considerado normal? Vários estudos estabeleceram o tempo inferior a 1 minuto de penetração como sendo latência menor do que da população geral. O tempo, em média, então, de 1 minuto é um tempo usado como referência. A partir dele, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual estabeleceu a ejaculação precoce como uma disfunção sexual, caracterizada por uma ejaculação que demora quase sempre 1 ou menos de 1 minuto para acontecer e acompanha incapacidade para retardar a ejaculação em todas ou quase todas as relações. E também trazem consequências pessoais negativas, como angústia, desconforto, frustração com a própria vida sexual e até mesmo impacto na intimidade conjugal do casal. Para os homens com ejaculação precoce, tão ou mais importante do que o tempo para chegar até o orgasmo é a dificuldade em administrar o aumento da excitação sexual. A preocupação com o controle ejaculatório, a ansiedade durante o sexo diminuem a satisfação sexual. Uma menor autoconfiança, uma frustração por não conseguir satisfazer a parceria, E também uma menor habilidade de manter vínculos íntimos pode acontecer, são aspectos dessa condição. Tanto fatores neurobiológicos quanto psicológicos podem estar envolvidos em combinações que variam entre subtipos de ejaculação precoce e também caso a caso. Aqui, a falta de educação sexual associada com questões de ordem social, familiar, podem estar implicadas na gênese da ejaculação precoce, bem como experiências traumáticas que a pessoa pode ter tido na vida sexual dela. Ansiedade, depressão, estresse podem ser fatores desencadeantes do ponto de vista psicológico e do ponto de vista biológico, doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes mellitus podem estar associados à ejaculação precoce em indivíduos que têm a condição adquirida, ou seja, indivíduos mais velhos que passaram a apresentá-la com o tempo. Após o diagnóstico de ejaculação precoce realizado pelo seu médico, existem algumas opções de tratamento. Dentre elas, os antidepressivos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que eu falo sempre aqui no canal, são antidepressivos que bloqueiam a recaptura de serotonina para dentro dos neurônios. E o aumento desse neurotransmissor está relacionado com um maior tempo para chegar até a ejaculação. E, além disso, medicações usadas para disfunção erétil também podem ser úteis. Elas dão mais segurança e também permitem elas conferem uma maior satisfação sexual. E alguns analgésicos vendidos com prescrição médica, a literatura médica vem trazendo aí evidências de que podem ajudar. Agora, todas essas opções têm seus efeitos colaterais e precisam ser discutidas com o médico. E aí vale a pena dizer, sempre evitar a automedicação e também essas fórmulas ou composições desconhecidas que são vendidas na internet e outras pílulas milagrosas que existem por aí. Então, sempre passar por uma avaliação médica completa para receber algum tipo de tratamento dessa ordem.
Dedicar-se mais às preliminares e reduzir o foco na penetração são alternativas interessantes no tratamento da ejaculação precoce. Além disso, é importante ir aprendendo a perceber quando o orgasmo está chegando e que maneiras que podem ser utilizadas para retardar a chegada ao orgasmo, como por exemplo algumas posições em que o homem sente que tem mais controle. Além disso, né, mais imediatamente, o que pode ser sugerido? A masturbação 1 a 2 horas antes da relação, né, para reduzir aquela excitação sexual já muito elevada logo no início, o uso de preservativos contendo géis ou substâncias que diminuem a sensibilidade peniana e também alguns exercícios que podem ser feitos que fazem com que o homem vá ganhando mais habilidade de controle. Esses exercícios são start-stop e o squeeze. Esse start-stop, quer dizer, começar e parar, é quando o homem vai acelerando a penetração e percebe que está chegando próximo ao orgasmo, ele reduz a intensidade do movimento, ele reduz a velocidade da penetração e espera sair daquela iminência para voltar então para a estimulação. E no squeeze é parecido, mas com a diferença que a outra pessoa, né, vai segurar a ponta do pênis, vai pressionar delicadamente a ponta do pênis, ajudando a segurar a ejaculação. Então, são duas técnicas que fazem com que o homem se aproxime, né, do limite ali, do limiar para chegar ao orgasmo, mas volte, né? E são interessantes no sentido desse aprendizado, mas a gente sabe que, por outro lado, trazem limitações, acabam reduzindo a espontaneidade da relação e podem ser incômodas para outra pessoa, né, para a parceria. Então, mais interessante do que talvez só isso é a combinação da psicoterapia, que pode identificar os fatores que geram ansiedade, né, os fatores que fazem com que a pessoa não consiga administrar essa tensão sexual crescente e também melhorar a comunicação entre o casal. Além disso, os outros fatores envolvidos, né, que nós já discutimos, como angústia, frustração, a própria baixa autoestima do ponto de vista sexual, que podem estar em jogo, podem ser tratadas nesse campo da psicoterapia. Ansiedade, estresse, depressão também entram aí no cuidado da saúde mental. E como um todo, né, é importante cuidar da saúde, além da mental, a física, e dessa maneira poder discutir, igual nós estamos falando aqui, e tratar um assunto considerado ainda muito tabu, né, que os homens encontram muita dificuldade de pedir ajuda, que é a questão da disfunção sexual masculina, no caso a ejaculação precoce, que é muito comum, né? Você vê, em 25% da população masculina ela acontece, mas ainda tão pouco discutida, né? Tão pouco falada. Então, se esse é um assunto que te interessou, comenta aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação, que aí sempre que tiver vídeos desse ou de outros assuntos aí no campo da saúde mental, sexual, o YouTube te avisa, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.